Olá a todos, bem-vindos, eu sou o explicador e no vídeo de hoje vamos fazer o estudo de uma função e esboçar o seu gráfico. E a função que nós temos hoje para estudar vai ser esta aqui, portanto, um módulo de 1 menos 2x sobre 1 menos x, e vamos estudar em relação ao domínio continuidade, zeros e sinal, interseção com o eixo dos y, assíntotas, monotonias, teremos concavidades e pontos de inflexão e terminar com o esboço do gráfico da função. Aliás, nós vamos fazendo o esboço do gráfico à medida que nós formos reunindo as informações que nós aqui tivermos. Depois então no final e com o auxílio do gráfico que nós esboçarmos, vamos então buscar o contradomínio da nossa função. Então vamos passar sem demora ao domínio da nossa função. Então, a nossa função aqui é uma fração, não é? Em cima temos o valor absoluto de uma expressão polinomial, portanto está definido em R. Cá em baixo temos uma expressão polinomial, mas nós já sabemos que não é possível dividir por zero. Portanto, a única situação que aqui temos de ter em conta é que não podemos ter denominadores zero. Portanto, o domínio de F é conjunto de todos x pertencentes a R, tal que o nosso denominador, 1 menos x, vai ser diferente de zero. Bom, vamos lá fazer a equação isto igual a zero. 1 menos x é igual a zero, fica menos x igual a menos 1, corta este sinal de menos com este, fica x igual a 1. Portanto, o único valor que esta função não pode ter é, de facto, o valor 1. Portanto, o domínio da nossa função é R exceto 1. E agora vamos ver a continuidade desta função. Portanto, na nossa função temos aqui, primeiro lá em cima, 1 menos 2x, que é uma expressão polinomial e, portanto, é contínua em R. Quando nós introduzimos aqui o módulo 1 menos 2x, isto continua a ser contínua em R. Ou seja, o que é que o valor absoluto vai fazer ao gráfico da função? Então, a nossa função vai ser... Temos aqui, vamos só fazer aqui um pequeno esboço. Passa aqui no 1, portanto, a ordenada na origem, tem declive menos 2, portanto, vai passar depois aqui no menos 1 meio e vai ser qualquer coisa como isto assim, né? Agora, quando nós colocamos o módulo, todos os valores da função que eram positivos não são afetados, o zero não é afetado, mas os valores negativos passam a positivos. Isto faz aqui esta reflexão em torno do eixo dos x. Portanto, deixamos de ter isto aqui, depois passamos a ter uma função assim. Ou seja, a função continua a ser contínua em R. Já não é diferenciável aqui neste ponto, mas isso é outra história. Mas, portanto, em termos de continuidade, isto não é afetado pelo módulo. Depois, cá em baixo no denominador, temos 1 menos x, que é uma expressão contínua em R. E, portanto, vamos concluir que a função módulo de 1 menos 2x sobre 1 menos x... Aqui é contínua em R, aqui é contínua em R, mas a função não admite o valor x igual a 1 por causa do denominador, então vamos apenas dizer que é contínua no seu domínio, portanto, no domínio. Muito bom, vamos então ver agora zeros e sinal. E eu vou começar pelos zeros, então vamos fazer f de x igual a 0, e nós, basicamente, o que nós temos aqui é uma expressão racional, ou muito parecido com isso. Portanto, basicamente, se o nosso numerador for 0, então 0 a dividir por qualquer coisa já está a 0. Desde que o denominador não seja também 0, porque senão fica 0 sobre 0, que não faz sentido. Então, vamos simplesmente dizer que isto é verdade se e só se o módulo de 1 menos 2x for igual a 0 e o nosso denominador, 1 menos x, seja diferente de 0. Ora, esta parte aqui nós já tínhamos resolvido há pouco. Portanto, menos x tem que ser diferente de menos 1, corta, e portanto x tem que ser diferente de 1, que é precisamente o domínio da nossa função. Agora aqui, como é que nós fazíamos equações, como é que nós resolvíamos equações que envolvem módulos? Ora, se eu tiver em geral uma expressão qualquer, módulo de x, é que atenção, este x não tem necessariamente que ser apenas x, pode ser uma expressão mais complexa, por exemplo, 1 menos 2x ou algo até mais complicado. Se eu tiver módulo de x, o que é que isto significa? Isto interpreta-se geometricamente como a distância de x à origem, portanto, ao zero, não é? Distância à origem. Quando nós tivermos módulo de x igual a em que a é uma constante preferencialmente positiva, vamos começar pela questão do positivo, não é? Então diz assim, queremos que a distância de x à origem é a, ok? Se A for negativo, é claro que isto aqui não faz sentido, porque nós gostamos de distâncias positivas, eventualmente zero. Portanto, isto aqui ainda faz sentido se nós tivermos módulo x
igual a 0, que é uma situação análoga a esta aqui. Nós queremos que a distância que se encontra o x do 0 seja precisamente 0. E, portanto, em geral, quando nós temos esta situação aqui, em que o a é um a positivo qualquer, módulo de x é igual a normalmente o x é igual a menos a, ou então o x é igual a a. Okay? Então, geometricamente, isto significa o seguinte. Temos aqui a nossa origem da reta real. Temos aqui o nosso valor menos a e temos aqui o valor a. Ora, esta distância aqui é quanto? Bom, de 0 até a vai uma distância exatamente a. Portanto, a distância do x ao 0 é exatamente a. Mas quando o x é exatamente igual a menos a, então esta distância aqui também é a. E, portanto, qualquer uma destas soluções funciona. Agora, quando a for igual a 0, fica só módulo de x igual a 0, portanto, x é igual a 0. Ou seja, basicamente vou só tirar aqui os módulos e vou fazer portanto, módulo de 1 menos 2x é igual a 0 é equivalente a ter 1 menos 2x é igual a 0. Agora temos aqui uma equação de sétimo ano para fazer, portanto, menos 2x é igual a menos 1, corta, 2 vai para o outro lado e fica x igual a 1 meio. Temos aqui o nosso 0 da nossa função. Isto é diferente de 1? Sim, é diferente de 1, portanto não há aqui conflito com a questão aqui do denominador, portanto tudo bem. E agora vamos só fazer aqui uma pequena tabela para explorar o sinal da nossa função. E basicamente então temos aqui uma tabela com o nosso numerador, o denominador, então vamos depois aqui ter uma outra linha para toda a fração. E vamos começar então pelo nosso numerador. E aqui já acabámos de verificar que o 0 desta expressão cá de cima é 1 meio. Portanto vamos colocar aqui um 0. E agora, para todos os valores, seja quando 1 menos 2x for positivo, o seu módulo é positivo, quando 1 menos 2x é negativo, o seu módulo é positivo também, e, portanto, todas as quantidades diferentes de zero têm, então, este valor absoluto positivo. Portanto, aqui é o mais linear possível. Em relação à expressão 1 menos x, também já vimos que tem 0 em x igual a 1, portanto, aqui é 0. Depois, é uma reta decrescente, portanto, isto basicamente, aqui é um pequeno esquemazinho, tem aqui esta ordenada na origem 1, depois tem declive menos 1, portanto passa aqui no 1 como 0, não é? E é uma reta assim. Portanto, até chegar ao 0 é uma função positiva, tem aqui o 0 e depois passa a negativa. Portanto, começa aqui por ser positiva e depois passa a negativa. Muito bom. Como é que isso afeta o sinal da nossa função toda? Positivo a dividir por positivo dá positivo, 0 por positivo dá 0, positivo. Aqui não definido ou sem significado, portanto temos aqui um 0 no denominador, e agora positivo por negativo dá negativo. Então, a nossa função é positiva para valores de x para valores de menos infinito até o meio, portanto significa que x pertence ao intervalo vai de menos infinito até o meio aberto, reunido, e agora aberto de o meio até 1, meio até 1 também aberto, porque não faz parte do domínio. E f de x é menor que 0 quando x pertence ao intervalo que vai de 1 aberto até mais infinito. E finalmente f de x é igual a 0, portanto isto só para fazer o sumário de tudo, quando x é igual a 1 meio. E agora vamos ver rapidamente a interseção da função com o eixo dos y. E quando nós estamos a passar em cima do eixo dos y, o x vale 0. Então basicamente vamos pegar na nossa função e vamos fazer o f de 0. F de 0 vai ser módulo de 1 menos 2 vezes 0 sobre 1 menos 0. Agora isto está 0, fica só a módulo de 1 que é 1 e cá em baixo fica 1. Isto vai dar 1, vai dar apenas 1. O que é que isto significa? Porque é que nós estamos a fazer isto? Não é que seja de uma extrema importância, é só porque ter coordenadas de alguns pontos da função ajuda-nos a esboçar o gráfico. Já sabemos daqui do 0 que a função passa no ponto de coordenadas 1 meio 0 e daqui acabamos de obter a informação que a função passa no ponto de coordenadas 0, 1, que já é bastante útil. O que é que nós já podemos fazer a nível de gráfico com as informações que nós já obtivemos? Bom, por enquanto muito pouco, mas nós temos então aqui ponto 0, 1, portanto é um ponto que pertence ao gráfico da nossa função, depois o ponto 1 meio 0, mais ou menos aqui, que é o 0 da nossa função,
a função não está definida em x igual a 1, não é? Portanto, aqui pode haver uma assíntota vertical, portanto, é uma coisa que nós vamos ver já de seguida. Depois, pronto, temos aqui o sinal positivo antes de chegar a 1, exceto aqui no meio. Aqui no meio, não é? Portanto, aqui temos que fazer o gráfico alguns para aqui, para a parte positiva, não é? E depois, a seguir ao 1, temos aqui valores negativos. Portanto, aqui temos alguns, qualquer coisa para aqui, mas nós ainda temos muito pouca informação. Vamos então continuar a fazer o estudo da nossa função e ver o que é que nós podemos tirar aqui adicionalmente em termos de informações que nos ajudem a esboçar o gráfico. Então agora vamos ver as nossas assíntotas verticais em primeiro lugar. E nós já tínhamos verificado que o único ponto candidato à assíntota vertical é x igual a 1. Então o que é que acontece quando nós fizermos o limite quando x tende para 1, ou seja, qual é o comportamento da função na vizinhança do x igual a 1, da função f de x. Isto vai ser então o limite, quando x tende para 1, de módulo de 1 menos 2x sobre 1 menos x. Nós então substituir o x por 1, fica 1 menos 2 vezes 1, 2, 1, portanto fica menos 1, mas módulo menos 1 é 1, e cá em baixo fica 1 menos 1, que é 0. E isto é uma quantidade infinita, nós estamos no contexto de limites, não é? Não é possível dividir por 0, mas isto é uma quantidade que caminha para 0, mas não é exatamente 0. Mas isto não é interessante. O que me é interessante ver é limites à esquerda e à direita, porque eu quero saber o que é que acontece se à esquerda vai para mais ou para menos infinito, se à direita vai para mais ou para menos infinito, ou se é uma assíntota unilateral e só existe à esquerda ou só existe à direita. Bom, então vamos fazer limite, vamos começar pela esquerda, menos módulo 1 menos 2x sobre 1 menos x. Agora vamos só fazer aqui um pequeno esboço do gráfico da função 1 menos x. Ora, que aliás já tínhamos feito há pouco. Ele passa aqui no 1, passa aqui no 1 também no x e qualquer coisa deste género. Então vamos aproximar-nos do 1 pela esquerda. Então a função vai para 0, vai para este 0 aqui, mas vai para 0 por valores todos eles positivos. Então isto fica 1, cá em cima é sempre 1, de qualquer forma, não é? 1 sobre 0 mais, e portanto isto, quantidade positiva por positiva, isto agora vai dar mais infinito. Ok. Muito bom. Limite quando x tende para 1 por valores à direita de módulo de 1 menos 2x sobre 1 menos x vai ser 1 sobre... E agora quando eu me aproximo do 1 por valores à direita, a função vai para 0 também, mas por valores à esquerda. Então aqui 0 menos. E agora tenho uma quantidade positiva a dividir por quantidades negativas que se aproximam infinitamente do 0 e isto vai entrar então caminhar para menos infinito. Muito bom. De qualquer forma, temos então aqui uma assíntota vertical de equação x igual a 1, okay? E é bilateral. Muito bom, vamos então ver agora as assíntotas não verticais. Mas antes de o fazermos, a partir de agora começa a tornar-se menos prático trabalhar com o módulo que nós temos aqui nesta função. Então vamos só tirar os módulos, fazendo com que a função passe a ser definida por ramos, porque passa a ser muito mais prático trabalhar dessa forma. Então vamos lá muito devagarinho. Quando nós tínhamos apenas módulo de x, isto era igual a x, caso x seja maior ou igual que 0, ou então o simétrico de x, caso x seja menor que 0. Então, vamos agora, isto é em geral, em x não tem que ser apenas x, pode ser uma expressão qualquer. Vamos particularizar para a expressão 1 menos 2x. Fica então que módulo de 1 menos 2x é 1 menos 2x caso 1 menos 2x seja maior ou igual que 0. O simétrico de 1 menos 2x no caso de 1 menos 2x ser inferior a 0. Agora vamos fazer aqui algumas contas. Nomeadamente este 1 menos 2x, 1 menos 2x maior ou igual que 0, menos 2x maior ou igual que menos 1, corta, mas temos que trocar a desigualdade, 2x menor que 1, e agora o 2 passa para o outro lado a dividir e fica x menor ou igual que 1 meio. Este aqui basicamente vai dar o conjunto solução complementar, mas agora vamos fazer 1 menos 2x menor que 0, menos 2x menor que menos 1, corta, troca a desigualdade, 2x maior que 1 e portanto x tem que ser maior que 1 meio. Aqui, se nós fizermos aqui o distributivo do sinal de menos, fica menos 1 mais 2x, mas eu vou escrever 2x menos 1 que fica mais estético. Então sim, o módulo de 1 menos 2x passa a ficar definido por ramos da seguinte maneira. 1 menos 2x se
x for menor ou igual, se x for menor ou igual que 1 meio, e 2x menos 1 se x for maior que 1 meio. Muito bom, estamos quase lá. O que é que falta? Falta integrar com a parte de baixo do denominador, que era 1 menos x. Então, neste caso, a nossa função módulo de 1 menos 2x sobre 1 menos x vai ficar então. Bom, eu vou pôr este ramo mais infinito cá para cima. Fica. Este vai aqui para cima e fica 2x menos 1 sobre, é sempre sobre 1 menos x, porque esta expressão aqui não está sujeita a módulo e, portanto, é sempre 1 menos x. Isto no caso de x ser maior que o meio. E depois esta aqui, 1 menos 2x sobre, mais uma vez, 1 menos x, no caso de x ser menor ou igual que 1 meio. Está definida por ramos a nossa função original. Aqui para o canto superior direito para referência, e agora já podemos de facto começar a calcular as nossas assíntotas não verticais. E vamos começar com o ramo mais infinito e começamos pelo nosso declive. Ou seja, vamos fazer o limite quando x tende para mais infinito de f de x sobre x, ou seja, o limite quando x tende para mais infinito de... Agora vamos usar o ramo de cima, portanto, quando x é maior do que o meio, é quando x tende para mais infinito, de 2x menos 1 sobre 1 menos x, e ainda tudo a dividir por x, que é este x que está aqui. Esta expressão é uma reta crescente, portanto tem declive positivo e, portanto, diverge para mais infinito. X menos x ao quadrado é uma expressão do segundo grau, mas como o a é negativo, é uma concavidade voltada para baixo e, portanto, vai para menos infinito. Portanto, temos aqui uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Em particular, mais infinito sobre menos infinito, portanto, não é muito importante. Mas como é que nós vamos levantar esta indeterminação? Bom, primeiro de tudo, aqui é do primeiro grau e aqui é do segundo grau. Portanto, nós já sabemos que isto, de qualquer forma, vai para zero. Mas vamos só apresentar os nossos cálculos e vamos dividir todos os termos que aqui estão pelo termo de maior grau, que neste caso é o x ao quadrado. Mesmo este aqui. Portanto, dividir por x ao quadrado, dividir por x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. E isto vai, então, ficar limite, quando x tende para mais infinito, de 2x sobre x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado, dividir por x sobre x ao quadrado, x ao quadrado sobre x ao quadrado. Ok, como é que isto simplifica? Este x corta com este quadrado, o limite, quando x tende para mais infinito, de 2 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado sobre este x corta com o quadrado, fica só 1 sobre x menos, e isto aqui vai dar 1, e isto menos 1. Muito bom, agora, aplicando então o nosso limite, fica 2 sobre x, portanto 2 sobre mais infinito é 0, menos 1 sobre mais infinito ao quadrado continua a ser 0, menos 0. Aqui 1 sobre x é 0 e aqui é menos 1, portanto isto fica 0 sobre menos 1, que é 0. E isto aqui é o nosso declive. O que significa que caso tenhamos aqui uma assíntota, ela vai ser uma assíntota horizontal, mas ainda não é garantido, vamos ter que calcular. Então agora vamos calcular o b, basicamente é só fazer o limite quando x tende para mais infinito de f de x. Tecnicamente, para calcularmos o b seria limite, neste caso quando x tende para mais infinito, de f de x menos mx, mas no caso o m é 0, portanto este termo anula-se e fica só o limite quando x tende para mais infinito de f de x. Fica limite quando x tende para mais infinito de apenas estas, portanto nós utilizamos aqui 2x menos 1 sobre 1 menos x e já não vai dividir por x. Ora bom, continuamos a ter infinito sobre infinito. Portanto, isto é mais infinito em cima, menos infinito em baixo, porque isto é decrescente, não é? Mas qual era a regra prática? A regra prática é o termo de maior grau deste polinómio a dividir pelo termo de maior grau deste polinómio. Portanto, fica 2 sobre menos 1, que é menos 2. Mas vamos apresentar os nossos cálculos de qualquer forma. Vamos continuar, vamos fazer a mesma coisa que estávamos aqui a fazer, portanto, dividir pelo termo de maior grau, que neste caso é o x. Okay? Não vale a pena pôr coeficientes, basta dividir tudo por x, que vai funcionar na mesma. Fica então, limite quando x tende para mais infinito de 2x sobre x menos 1 sobre x sobre 1 sobre x menos x sobre x. Ora dá, corta, mas isto dá 1, não anula, não é? Fica limite quando x tende para mais infinito de 2 menos 1 sobre x sobre 1 sobre x menos 1, e isto vai dar então, quando x tende para mais infinito, isto aqui vai para 0, isto aqui vai para 0, fica 2 menos 0 sobre 0 menos 1, que é 2 sobre menos 1, que é, cá está, menos 2, como eu tinha indicado há pouco, e isto então aqui é o nosso b. Então,
Quando x tende para mais infinito, nós temos aqui uma assíntota horizontal de equação y igual a menos 2. Muito bom, vamos então explorar o comportamento da nossa função para menos infinito. E agora vamos utilizar o ramo de baixo, porque é para valores inferiores a 1 meio. Mas o procedimento é basicamente o mesmo, só vamos utilizar uma expressão ligeiramente diferente. Fica então, para o nosso declive, limite, quando x tende para menos infinito de f de x sobre x, ou seja, limite, quando x tende para menos infinito de 1 menos 2x sobre 1 menos x, tudo a dividir por x. Temos uma coisa que x a dividir por 1, fazer então aqui simplificar com um único traço de fração, portanto, para menos infinito. 1 menos 2x cá para cima, x vezes 1 menos x, ou ainda, esta parte aqui é opcional, mas se calhar é menos confuso, 1 menos 2x, agora vou fazer aqui esta de multiplicação, x menos x ao quadrado. Ora, temos aqui em cima vai para menos infinito, cá em baixo vai também para menos infinito, porque é com cavidade voltada para baixo, portanto é infinito sobre infinito, vamos dividir tudo por x ao quadrado. Fica, limite, quando x tende para menos infinito, de 1 sobre x ao quadrado menos 2x sobre x ao quadrado sobre x ao quadrado menos x ao quadrado sobre x ao quadrado dá. Ora, este x corta com este quadrado, estes dois quadrados anulam-se, isto vai dar 1, este x corta com este x ao quadrado, limite quando x tende para menos infinito de 1 sobre x ao quadrado menos 2 sobre x, a dividir por 1 sobre x menos 1. E agora, quando o x tende para menos infinito, esta expressão vai para 0, esta expressão também vai para 0, esta vai para 0 e esta continua a ser menos 1, fica 0 sobre menos 1, que ainda é 0, e isto então é o nosso declive. Vamos então buscar o b, portanto a ordenada na origem da nossa assíntota não vertical, limite quando x tende para menos infinito de f de x, ou seja, limite quando x tende para menos infinito de 1 menos 2x sobre 1 menos x. Mesma coisa, portanto aqui é menos infinito, a dividir por menos infinito, vamos dividir tudo, neste caso apenas por x. Limite quando x tende para menos infinito de 1 sobre x menos 2x sobre x sobre 1 sobre x menos x sobre x. Ou seja, divisóisita, limite quando x tende para menos infinito de 1 sobre x não dá para simplificar, este corta com este fica 2, aqui fica 1 sobre x e aqui fica menos 1. E agora então vamos aplicar o limite. Quando x tende para menos infinito, 1 sobre menos infinito vai para 0, menos 2, e este aqui também vai para 0, menos 1, e isto fica menos 2 sobre menos 1, que é igual a 2. Isto então é o nosso b, ou a ordenada na origem. Então, conclusões. Quando x tende para menos infinito, estamos mais uma vez na presença de uma assíntota horizontal, mas neste momento a equação já não é y igual a menos 2, como há bocado, mas é y igual a 2. Y igual a 2. Portanto, é ligeiramente diferente da situação anterior, portanto valeu a pena fazer esta, ou seja, valeu a pena não partir do princípio que se trata da mesma situação, porque realmente não é. Então vamos voltar ao nosso gráfico e ver o que é que nós já podemos fazer adicionalmente. Ora, já sabemos que temos aqui uma assíntota vertical, há bocado tínhamos a suspensão, mas agora é de facto uma assíntota vertical, equação x igual a 1. Bom. Em particular, quando o x vai para 1 por valores à esquerda, a função vai para mais infinito e à direita vai para menos infinito. Então, temos aqui muito pouca coisa, mas já temos aqui mais qualquer coisita. De qualquer forma, temos também aqui uma assíntota horizontal de equação y igual a menos 2, mas só para mais infinito. Então vou fazer só a partir daqui, mais ou menos aqui para a frente, mais infinito. E outra equação y igual a 2 para menos infinito, qualquer coisa deste género assim. Então vamos continuar a estudar a nossa função e agora vamos à monotonia e aos sistemas. E para tal, como deve ser do conhecimento geral, vamos ter de calcular a primeira derivada. Em particular, como temos dois ramos, vamos calcular uma derivada para o ramo de cima e uma derivada para o ramo de baixo. Então vamos lá a isso. Temos, começando pelo de cima, 2x menos 1 sobre 1 menos x, linha. Isto é um quociente, portanto vamos aplicar aqui a regra do quociente. Fica de cima 2x menos 1, linha vezes 1 menos x, menos 2x menos 1 vezes 1 menos x, linha, e tudo isto a dividir por 1 menos x ao quadrado. Ora, qual é a derivada de 2x menos 1? É apenas 2 vezes
1 menos x menos, e aqui a derivada do 1 menos x é apenas menos 1, ou seja, fica isto a multiplicar por menos 1, mas depois vai afetar este menos, vai passar a mais, e agora só tenho que colocar o 2x menos 1, tudo a dividir por 1 menos x ao quadrado. Esta distributiva fica 2 menos 2x mais este 2x menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado, e este menos 2x corta com este 2x. Mas então com 2 menos 1, que é 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Isto como é natural que é com estes parênteses. Agora vamos ver só o ramo de baixo. Ficamos com 1 menos 2x sobre 1 menos x, tudo linha. Portanto, a regra é exatamente a mesma. Portanto, de qualquer forma vai ser tudo muito parecido. Fica 1 menos 2x linha vezes 1 menos x menos 1 menos 2x vezes 1 menos x linha. E tudo isto a dividir também por 1 menos x, tudo ao quadrado. Muito bom, derivada de 1 menos 2x é menos 2 vezes 1 menos x menos, e agora a derivada de 1 menos x é apenas menos 1, vai fazer com que este menos passe a mais, e agora temos só 1 menos 2x, já nem necessitava de parênteses. 1 menos x, tudo ao quadrado. Fica então agora distributiva menos 2 mais 2x, mais 1, e agora menos 2x, tudo sobre 1 menos x ao quadrado. Este 2x continua a cortar com este menos 2x. Vamos ficar com menos 2 mais 1, que é menos 1, sobre 1 menos x, tudo ao quadrado. E fica então assim definida a nossa função derivada. Reparem que aqui é só para x maior que o meio, menor que o meio, mas para x igual a 1 meio, como é um ponto de transição de um ramo para o outro, nós temos que fazer pela definição e não dá pelas regras. Então vamos fazer para x igual a 1 meio, aqui a derivada à direita, aqui a derivada à esquerda, e ver se estas duas derivadas são iguais. Eu vou começar pela derivada à esquerda e vai ficar limite quando x tende para 1 meio à esquerda de f de x menos f de 1 meio sobre x menos 1 meio. Gosto mais desta definição para calcular derivadas laterais. Agora, quanto é que é f de 1 meio? Bom, f de 1 meio podemos fazer aqui à parte. F de 1 meio vai ser dado pelo nosso ramo de baixo e, portanto, é 1 menos 2 vezes 1 meio sobre 1 menos 1 meio. Ora, isto vai dar 1. 1 menos 1 dá 0 e isto aqui dá 1 meio e, portanto, vai dar 0. Isto é 0. Ok. Agora, este f de x, uma vez que nós estamos a calcular a derivada à esquerda, vai ser dado pelo ramo que está definido à esquerda do meio, que é este aqui de baixo. Portanto, vamos utilizar a expressão quando x tende para 1 meio à esquerda de 1 menos 2x sobre 1 menos x menos f de 1 meio, que nós já... Portanto, ok, não valia a pena, mas já agora só mesmo para ilustrar, a dividir por x menos 1 meio. Portanto, como é típico das derivadas, aqui vai ficar 0 e aqui vai dar 0, portanto isto fica 0 menos 0, 0, e aqui fica 1 meio menos 1 meio, que dá 0. Portanto, isto é uma interminação do tipo 0 sobre 0, e vamos ter que levantar esta interminação. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar tudo sob o mesmo traço de fração, e vai ficar então o limite, quando x tende para 1 meio à esquerda, de... Ora, isto aqui, este 1 menos x vai ficar para baixo, fica 1 menos 2x, a dividir por 1 menos x vezes x menos 1 meio. E agora vou fazer o seguinte, se eu colocar aqui este menos 2 em evidência, isto é capaz de ser vantajoso. Fica limite, quando x tende para 1 meio à esquerda, de menos 2. Agora este 1 passa a menos 1 meio. Menos 2 vezes menos 1 meio dá 1. Este menos passa a mais. E agora, como eu coloquei este menos 2 em evidência, agora fica só x. Se tiverem dúvidas, fazem sempre a distributiva. Menos 2 vezes menos 1 meio dá 1. Menos 2 vezes mais x dá menos 2x. Tudo a dividir por 1 menos x, x menos 1 meio. Porquê é que eu fiz isto? Porque menos 1 meio mais x é ou não é a mesma coisa que x menos 1 meio? É a mesma coisa, nem vale a pena trocar. Portanto, este termo corta já com este, e normalmente quando nós conseguimos fazer aqui um corte deste género, a de interminação do tipo 0 sobre 0 fica levantada, e fica então só limite, quando x tende para 1 meio à esquerda, de menos 2 sobre 1 menos x, e agora já posso aplicar o limite. Portanto, fazendo aqui
1 meio, fica menos 2 sobre 1 menos 1 meio, que é menos 2 sobre 1 meio. Dividir por 1 meio é multiplicar por 2, portanto fica menos 2 vezes 2, que é menos 4. Portanto, esta é a nossa derivada à esquerda. Vamos ver a derivada à direita. A derivada à direita fica f' de 1 meio mais, vai ser basicamente a mesma coisa, limite, quando x tende para 1 meio mais, de f de x menos f de 1 meio sobre x menos 1 meio, o f de 1 meio continua a ser zero, quer seja pela esquerda, quer seja pela direita. Agora, a expressão que nós vamos utilizar para o f de x, nós estamos a calcular a derivada à direita, é a expressão que define a função à direita do meio, que é esta cá acima. Mas vai ficar limite, quando x tende para 1 meio mais, de 2x menos 1 sobre 1 menos x, menos, mais uma vez, 0 para f de 1 meio sobre x menos 1 meio, e mais uma vez dá a interminação 0 sobre 0, que vamos ter que levantar basicamente da mesma maneira. Portanto, isto fica então limite, quando x tende para 1 meio à direita de... Cá em cima fica 2x menos 1 a dividir, e este 1 menos x passa para cá para baixo, 1 menos x vezes x menos 1 meio. E agora o que eu vou colocar em evidência não vai ser menos 2, vai ser apenas o 2. E este em princípio já vai permitir depois cortar. Fica então o limite, quando x tende para 1 meio à direita de 2 vezes. Ora, aqui sai um x e daqui sai 1 meio. Portanto, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 1 meio dá menos 1. Portanto, fantástico. 1 menos x, x menos 1 meio. Corta, corta. E isto vai dar então limite, quando x tende para 1 meio à direita de 2 sobre 1 menos x, vamos aplicar o limite. Vai ficar 2 sobre 1 menos 1 meio. 1 menos 1 meio é 1 meio, portanto fica 2 sobre 1 meio. Mais uma vez é 2 vezes 2, que dá 4, mas desta vez 4 positivo, e aqui dava 4 negativo. Portanto, o que é que nós vamos concluir então? Que f' de 1 meio à esquerda é diferente de f' de 1 meio à direita, e portanto não existe derivada em x igual a 1 meio. Então assim, isto significa que a expressão que nós obtivemos há bocado para a nossa derivada da função é de facto a versão final da derivada, que é exatamente isto que nós temos aqui. No entanto, nós ainda temos que estudar sinal e zeros destes dois ramos para fazermos o estudo de facto da função. E eu vou começar aqui por este de cima, que é 1 sobre 1 menos x tudo ao quadrado, e 1 é sempre positivo, não é? E agora, 1 menos x tudo ao quadrado é sempre positivo desde que o denominador não seja zero. Quando é que o denominador é zero? Quando é que 1 menos x tudo ao quadrado é igual a zero? Bom, o único número que ao quadrado é zero é o próprio zero. Isto significa que 1 menos x tem que ser igual a zero. Portanto, menos x é igual a menos 1, ou seja, x é igual a 1. O que significa que não existe a primeira derivada para x igual a 1. O que faz sentido porque a nossa função original já de si não estava definida para x igual a 1. Portanto, não podemos ter uma derivada num local onde a função não existe. Portanto, aqui é sempre positivo, exceto x diferente de 1. Ok. Para este ramo aqui de baixo, antes do 1 meio, é basicamente a mesma coisa, mas este sinal de menos eu se calhar vou associar aqui ao menos 1. Então, ao 1 fica menos 1 sobre 1 menos x tudo ao quadrado. É mais fácil de analisar o sinal. Portanto, este menos 1 é sempre negativo, e aqui temos sempre a mesma situação. É maior que 0 desde que x seja diferente de 1. Mas aqui em baixo x nunca vai ser igual a 1 porque é só para valores inferiores ao meio. Ok, então vamos lá rapidamente criar aqui um quadro de sinal para estudar a nossa derivada e a função que está associada. Portanto, vamos por aqui para o x, f' de x, depois para f de x. Pontos interessantes é que nós temos aqui o ponto 1 meio, onde a derivada não está definida, mas a função está. Temos o ponto x igual a 1, onde nem a derivada nem a função estão definidas. Isto é de menos infinito até mais infinito. Muito bom. Então vamos lá começar. Para valores inferiores a 1 meio, nossa função portanto, a nossa derivada é sempre negativo a dividir por positivo, isto vai dar negativo. Portanto, é negativo até chegar a 1 meio. Em 1 meio não está definido, como nós tivemos a oportunidade de verificar há pouco. A seguir, do 1 meio, a função derivada passa a ser definida por x maior que 1 meio, em que temos aqui positivo
por positivo, desde que o x seja diferente de 1, em que, mais uma vez, a derivada não está definida porque a própria função também já de si não está definida, não é? Mas tirando esta exceção, é sempre positivo. Por positivo dá positivo a partir do 1 meio. Sempre, exceto no 1. O que é que isto significa a nível da nossa função? Significa que, enquanto a derivada for negativa, a nossa função é decrescente. Enquanto a derivada for positiva, a função é crescente. Agora temos aqui uma situação atípica. Nós temos aqui na situação do x igual a 1 meio, um ponto onde a função f de x está definida, é contínua. Nós verificámos há pouco que a função f de x é contínua em todo o seu domínio, portanto, desde que o x seja diferente de 1, em que a função não existe, ela é contínua. Portanto, neste ponto existe continuidade, mas não existe a derivada. Mas eu estou a verificar que antes do 1 meio a função decresce e a seguir ao 1 meio a função cresce. Portanto, eu vou alegar que aqui nós temos um mínimo, apesar de a derivada não se anular como nós seríamos à espera em situações de funções um pouco mais bem comportadas. Portanto, porquê é que isto está a acontecer? Isto está a acontecer por causa do módulo, porque nas funções de módulo nós temos coisas assim, portanto, v ou para cima ou para baixo, dependendo do que é que nós temos aqui. E aqui neste ponto, nós, por exemplo, temos um mínimo, mas aqui a derivada à esquerda tem este valor negativo, a derivada à direita tem este valor positivo, e portanto a derivada não está definida, mas isso não significa que nós não tenhamos aqui um extremo. E isto, no caso, vai ter aqui um mínimo, mas isto é um ponto anguloso e, portanto, a derivada não está definida neste ponto. Ok, vamos então passar às concavidades e pontos de inflexão, e para esse efeito nós temos que fazer a segunda derivada, e já tenho aqui a primeira derivada, então vamos começar aqui pelo ramo de cima, vamos fazer 1 sobre 1 menos x todo ao quadrado linha, e vamos aplicar mais uma vez a regra do quociente, portanto isto vai ficar 1 linha vezes 1 menos x ao quadrado, menos 1 vezes 1 menos x ao quadrado, tudo isto linha, a dividir por 1 menos x ao quadrado, portanto, à quarta potência. Muito bom, esta derivada é zero, portanto, isto aqui anula-se todo, e vamos ficar apenas com este sinal de menos, vou passar aqui para trás do traço de fração, este 1 não está aqui a fazer nada, e agora vou derivar esta expressão com a regra do produto. Portanto, este 2 passa aqui para trás, fica duas vezes, esta função que está elevada ao quadrado passa a estar elevada a uma potência imediatamente inferior, portanto 1, portanto fica só 1 menos x, e agora vezes a derivada da expressão, para aqui fica só 1 menos x tudo à quarta por enquanto. Agora a derivada de 1 menos x é menos 1, este menos 1 vai cortar com este sinal de menos, portanto fica só duas vezes 1 menos x a dividir por 1 menos x tudo à quarta. Este 1 menos x vai cortar com esta quarta potência e isto passa a ficar elevado apenas ao cubo. Isto é 1 menos x a multiplicar por si próprio 4 vezes, uma dessas vezes vai cortar com esta aqui de cima. Portanto, vamos ficar com 2 sobre 1 menos x tudo ao cubo. Bom, rapidamente para o outro. Menos 1 sobre 1 menos x tudo ao quadrado linha. Assim, não vale a pena estarmos a fazer tudo de novo. Ou seja, é a mesma coisa aqui acima, só que tem um sinal de menos atrás. Mas o sinal de menos eu posso interpretar como sendo menos 1 a multiplicar por esta função. Então, a constante vai passar para trás da derivação, fica menos 1 sobre 1 menos x tudo ao quadrado, linha, e isto nós já fizemos aqui, vai dar isto. Então vai ficar apenas menos 2 sobre 1 menos x tudo ao cubo. Então, como é que fica definida a nossa segunda derivada? Então, f' de x vai ser igual a... Bom, caso o x seja maior que o meio, é dado pela derivada desta expressão, que é 2 sobre 1 menos x ao cubo. 2 sobre 1 menos x tudo ao cubo, caso x seja maior que o meio. Caso x seja inferior a 1 meio, é dado pela derivada desta expressão, portanto, menos 2 sobre 1 menos x tudo ao cubo. Menos 2 sobre 1 menos x tudo ao cubo, caso x seja inferior a 1 meio. Já não nos temos que preocupar com a situação do x igual a 1 meio, porque se a primeira derivada não está definida para x igual a 1 meio,
a segunda certamente não estará. Agora, a parte chata da segunda derivada é estudar o sinal. Porquê? Porque na situação da primeira derivada nós tínhamos 1 menos x tudo ao quadrado, que era sempre positivo, exceto em x igual a 1, que em cima era sempre positivo ou negativo, consoante o ramo, e portanto era simples de analisar. Aqui já não é tão simples porque 1 menos x ao cubo depende do sinal da base. Então o próximo passo vai ser precisamente estudar o sinal de 1 menos x tudo ao cubo, depois combinar com o numerador para cada uma destas frações nos respectivos domínios de existência. Então vamos primeiro aqui esta parte. 1 menos x tudo ao cubo, eu vou fazer assim, sem o auxílio da calculadora, vou desdobrar em produto de 1 menos x por 1 menos x ao quadrado. Também podemos fazer 1 menos x vezes 1 menos x vezes 1 menos x, mas ok, dá mais trabalho, não é? E 1 menos x é o quê? Como já tínhamos visto há pouco, 1 menos x é uma reta cuja ordenada na origem é 1 e depois tem o 0 também em 1, porque tem declive negativo, em particular, menos 1. Isto é 1 menos x, é uma reta deste género. 1 menos x ao quadrado é uma parábola. É uma parábola em que o 0, eu substituo aqui por 1, fica 1 menos 1, que é 0. Portanto, continua a ser 0 em x igual a 1. 0 x igual a 1. E curiosamente, quando nós vamos ver a ordenada na origem, ou seja, substituindo o x por 0, fica 1 menos 0, fica 1 ao quadrado, que é 1. Também passa aqui em 1. É uma parábola deste género assim. Portanto, com concavidade voltada para cima. Portanto, isto é a mesma coisa que 1 ao quadrado menos 2x mais x ao quadrado. Fazendo aqui o caso notável. Portanto, o coeficiente do x ao quadrado é positivo. Portanto, é uma parábola com concavidade voltada para cima. Isto é 1 menos x todo ao quadrado. Portanto, em termos de sinal, positivo, 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 até chegar aqui ao 0 e depois é negativo, negativo. Aqui a nossa parábola é sempre positiva em todos os pontos, exceto aqui em x igual a 1, que é 0. Ok, só fazer aqui um pequeno quadro de sinal. Vamos então com para 1 menos x tudo ao quadrado e depois para 1 menos x tudo ao cubo. E vamos começar em menos infinito. Depois temos aqui a situação, portanto, a única situação de zeros é aqui mesmo no 1 para ambas as expressões. E depois continua então para mais infinito. Bom, então aqui positivo, portanto aqui é 0, aqui é 0, aqui é positivo até chegar ao 1 e depois passa a negativo. Depois aqui 1 menos x ao quadrado é sempre positivo, positivo, positivo e aqui é 0 e portanto isto é um produto. Portanto, produto positivo por positivo dá positivo, produto negativo por positivo dá negativo, 0 multiplicado por 0 é 0. Isto não é não definido. Bom, a partir daqui vamos fazer o quê? Vamos completar para o resto da expressão. Então vamos fazer aqui uma tabela à parte, uma com 2 sobre 1 menos x todo ao cubo, uma outra linha para menos deste ramo aqui de baixo, 2 sobre 1 menos x todo ao cubo, outro para a segunda derivada e uma outra linha para a nossa função original f de x. E agora vamos só introduzir aqui uma coluna adicional aqui para a situação muito especial do 1 meio. Portanto, continuamos a ter aqui coisas interessantes em x igual a 1. Vamos acrescentar aqui o 1 meio. Depois vai para mais infinito. E esta expressão só faz sentido quando o x é superior a 1 meio. Portanto, aqui em 1 meio eu vou simplesmente indicar que não está definida, de acordo com aqui com os ramos, não é? E aqui também não. Só daqui para a frente. E daqui para a frente é o 2 é sempre positivo, mas o denominador em x igual a 1, por exemplo, é 0. Portanto, tenho 2 sobre 0 e isto não está definido. Também não é nenhuma admiração, porque a primeira derivada não existe em x igual a 1, porque, por sua vez, a função original também não está definida. Portanto, é perfeitamente natural. Agora, entre 1 meio e 1, vamos só fazer aqui, vou só acrescentar aqui 1 meio, só para nós termos aqui, para isto estar mais claro, que é sempre positivo, 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 positivo. Ok, aqui não é preciso fazer absolutamente nada. Entre 1 meio e 1, isto é positivo.
positivo a dividir por positivo, aqui é positivo. De 1 para a frente, o que é que nós temos? Esta expressão aqui é negativa, cá em baixo é negativa e em cima é positiva. Então, positivo a dividir por negativo dá negativo. Para esta expressão aqui de baixo, só está definida antes de chegar a um meio. Portanto, em um meio ela já não existe. E depois vou colocar não definido para tudo à frente. Não definido e não definido. Menos infinito até um meio. 1 menos x tudo ao cubo, ou seja, o nosso denominador é positivo. E este menos é que eu vou associar aqui ao 2 e fica negativo a dividir por positivo, que fica negativo. Então, qual é o sinal da nossa segunda derivada? Então, a nossa segunda derivada, até chegarmos a... Portanto, aqui não está definida e aqui também não está definida. E a nossa função original também não está definida em x igual a 1. Isso nós já sabíamos, não é? E até chegarmos a x igual a meio, a expressão válida é esta aqui, esta de baixo, não é? E, portanto, é negativa. Portanto, a nossa segunda derivada é negativa. De 1 meio para a frente, passamos a ter a segunda derivada definida por esta expressão, que é positiva entre 1 meio e 1, e depois é negativa de 1 para a frente. O que é que isto significa em termos da função original? A função original tem concavidade voltada para baixo, enquanto a segunda derivada for negativa, concavidade voltada para baixo. Aqui a segunda derivada é positiva, concavidade voltada para cima, e mais uma vez de 1 para mais infinito, concavidade voltada para baixo. Ok, então aqui em x igual a 1 meio, nós passamos de uma concavidade voltada para baixo para uma concavidade voltada para cima. Será que temos aqui um ponto de inflexão? Não temos aqui um ponto de inflexão, portanto aqui não está absolutamente nada. Okay? Embora a função f de x existe, de facto, mas não é um ponto de inflexão porque na segunda derivada não é zero. A segunda derivada tem mesmo de ser zero para haver pontos de inflexão, porque isso significa que existe uma transição suave de uma curva voltada para baixo para uma curva voltada para cima, então ao contrário. Isso não está a acontecer aqui. Ok, então está na hora de revisitarmos o nosso gráfico e o que é que nós temos até agora? Temos aqui as assíntotas vertical, temos aqui duas assíntotas horizontais, uma para o ramo mais infinito, para menos infinito, temos aqui o zero, o meio, temos aqui a interseção com o eixo dos y em y igual a 1. Temos também o conhecimento que a nossa assíntota vertical vai para mais infinito à esquerda do 1 e à direita do 1 vai para menos infinito. Também já tínhamos calculado o sinal, nós sabíamos que aqui era um 0 e depois alguns aqui nesta região tínhamos coisas positivas, depois do 1 tínhamos aqui coisas negativas na função, mas era basicamente aquilo que nós conseguimos com aquelas informações. Então agora vamos ver o que é que nós já conseguimos fazer com as novas informações que nós entretanto recolhemos. E o que eu tenho aqui é um quadro resumo com as informações que entretanto nós fomos escolhendo do sinal da função, da primeira derivada, da segunda derivada e quais são as consequências em termos de facto do aspecto do gráfico. Então, quando neste intervalo de menos infinito até chegar a 1 meio, a função é positiva, a primeira derivada é negativa, portanto é decrescente, o gráfico é decrescente, e a segunda derivada é negativa, o que significa que tem concavidade voltada para baixo. Agora, se nós reunirmos estas três características aqui no gráfico, neste intervalo de menos infinito até chegarmos a 1 meio, e nós já sabemos que em 1 meio nós temos simultaneamente um zero e um mínimo, não é? E adicionalmente a função passa aqui em 1, portanto aqui no eixo dos y, não é? Então, e sabendo adicionalmente que temos aqui uma assíntota horizontal, o mais provável é o gráfico da função fazer assim. Portanto, vem aqui da parte de baixo da assíntota e depois vai decrescer com concavidade voltada para baixo, passa aqui em 1 e vai até aqui a 1 meio. Provavelmente há de ser isto que vai acontecer. Normalmente, quando nós fazemos o esboço do gráfico, quando nós estamos a reunir estas informações, convém calcular as coordenadas adicionais de mais 1 ou 2 pontos só para melhorar um pouco o rigor do gráfico. Então eu vou fazer isso, por exemplo, aqui para o ponto x igual a menos 3. Vamos só calcular o valor da função. E a nossa função tem o valor, portanto é f de x igual a módulo de 1 menos 2x sobre 1 menos x, portanto, para aqui não precisamos de ramos para rigorosamente nada. Portanto, o f de menos 3 vai ser, substituir o x por menos 3, módulo de 1 menos 2 vezes menos 3 sobre 1 menos 3, e agora menos 2 vezes menos 3 dá 6 positivo, 1 mais 6 é 7, módulo de 7 é 7,
Isto dá 7 cá em baixo e aqui fica 1 menos 3 dá 4. 7 quartos. Onde é que nós temos então 7 quartos? Ora, do 0 até 1 temos 4 quartos. Agora vou dividir entre o 1 e o 2. Isto está alguns entre 1 e 2. Vou dividir em meio e agora em 4 partes iguais. Então temos 4 quartos. 5, 6, 7 quartos. Está aqui. Se for 7 quartos. E portanto temos aqui este ponto com coordenada x menos 3 e a ordenada 7 quartos mais ou menos para aqui. Ok, só para melhorar um pouco o rigor do nosso gráfico. Então temos aqui este ponto adicional. Com estas informações todas, portanto, e mais a assíntota horizontal, portanto, o esboço do gráfico será qualquer coisa como isto assim. Portanto, assim, com a cavidade voltada para baixo, passará aqui, assim, qualquer coisa assim, e depois irá aqui e terá aqui esta assíntota horizontal. Qualquer coisa deste género. Em x igual a 1 meio já está, portanto é este ponto aqui, e a partir daqui a função continua a ser positiva até chegarmos a 1. Em 1 não está definida, como também já tínhamos visto. Depois é crescente e com concavidade voltada para cima. E sabemos que temos aqui esta assíntota vertical que tende para mais infinito à esquerda do 1. E portanto, provavelmente, com concavidade voltada para cima, portanto, assim, qualquer coisa deste género, assim. Só para completar aqui, mais ou menos como isto. Ok? Portanto, aqui já está. E agora vamos só ver aqui no intervalo de 1 até mais infinito. No intervalo não é mais infinito. A função tem sinal negativo, portanto é alguns aqui para o quarto quadrante, não é? É crescente, estritamente crescente, neste intervalo todo, e tem concavidade voltada para baixo. Sabemos adicionalmente, tem aqui esta assíntota horizontal, y igual a menos 2. E se calhar aqui neste caso até ia fazer o cálculo para dois pontos distintos. Se calhar para f de 2, vamos falar, então, f de 2 vai ser, ora, módulo de 1 menos 2 vezes 2, módulo de 1 menos 2 vezes 2, sobre 1 menos 2. Isto vai dar 2 vezes 2, 4. 1 menos 4 é menos 3. Módulo de menos 3 é 3. 1 menos 2 é menos 1 e, portanto, fica 3 sobre menos 1, que dá menos 3. Muito bom. Então, temos aqui para 2, temos aqui a imagem menos 3, cá está aqui um ponto. Agora vou se calhar fazer para f de 5. Ok, f de 5. Então qual é o mesmo comportamento desta função? O divisível será qualquer coisa assim. Vamos já ver. Então fica módulo de 1 menos 2 vezes 5 sobre 1 menos 5. 2 vezes 5, 10. 1 menos 10 é menos 9. O módulo de menos 9 é 9 e 1 menos 5 é menos 4. Portanto, menos 9 quartos. Onde é que está o menos 9 quartos? Bom, daqui até chegar ao 2, menos 2 é a mesma coisa que menos 8 quartos. Portanto, menos 9 quartos estará aqui entre menos 2 e menos 3. Vou dividir a meio e agora ao meio outra vez e fica em 4 partes iguais. Ora, até chegar ao menos 2 é menos 8 quartos. Esta divisão logo a seguir é o menos 9 quartos. Menos 9 quartos. E, portanto, cá está. Por aqui para x é igual a 5. Este ponto aqui. Pronto, então agora já posso fazer um esboço um bocadinho mais rigoroso do nosso gráfico. Portanto, mais uma vez, sinal negativo, estritamente crescente e com cavidade voltada para cima. Tem esta assíntota aqui, a tender para menos infinito à direita do 1, passa aqui nestes dois pontos. Portanto, será qualquer coisa, deste ano assim. E a única coisa que falta mesmo para completar o estudo da função é ir buscar o contradomínio da nossa função. E o contradomínio vai ser o seguinte. Esta função continua aqui indefinidamente, aliás, vem de menos infinito e vai aumentando, mas nunca chega a passar aqui desta assíntota horizontal, y igual a menos 2. Portanto, vou dizer que começa em menos infinito e depois vai aqui aumentando até chegar ao menos 2, mas nunca vai ter imagem menos 2. Portanto, aberto, não é? Depois aqui não temos imagens rigorosamente nenhumas e depois começamos a ter imagens a partir do y igual a 0. Atenção que o contradomínio é lido no eixo dos y. De y igual a 0 para cima e a partir daqui eu tenho sempre imagens. Aqui tenho duas imagens, sempre, portanto até chegar aqui sensivelmente ao 2, e depois do 2 para cima tenho sempre aqui estas imagens e isto vai para mais infinito e indefinidamente. Portanto isto é reunido com de 0 no eixo dos y, mais uma vez, 0 até mais infinito por causa desta assíntota vertical. Mais infinito. E está. E só para terminar, a única coisa que falta mesmo fazer é confirmar numa calculadora gráfica ou equivalente como é que fica de facto o aspecto do gráfico da função que nós acabamos de estudar.
e está perfeito. E pronto, por hoje então é tudo. Espero que este vídeo vos tenha sido útil. Já sabem que, como habitualmente, se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, podem deixar nos comentários, assim que puder eu respondo. E já agora, se quiserem ajudar os vossos colegas a encontrar mais facilmente o meu canal, subscrevam, deixem um like no vídeo. E se precisarem de explicações, lá em baixo na descrição tem um link para o meu site.